Ô, Pai Weber, antes de entrar na questão de ritualística e de cerimônia dentro da Umbanda, teria como explicar para quem está ouvindo qual a diferença de Umbanda, Candomblé, Kimbanda, o Batuque, a Jurema, que você mesmo disse que... São religiões totalmente diferentes uma da outra. Certo, Tem alguns pontos em comum, né? O principal ponto em comum é a mediunidade. certo, Todas elas trabalham com mediunidade, né? Porém, cada uma tem a sua característica. Umbanda é uma coisa, Candomblé é outra. Como eu já falei da Umbanda, a Umbanda ela tem... O objetivo da Umbanda é trabalhar com espíritos, é incorporação, né? E a assistência das pessoas. Socorrer as pessoas. Então, essa é a característica da Umbanda. Claro que a Umbanda é uma religião sincrética, né? Ela acabou se misturando com muita coisa. Essa cultura africana, essa raiz africana, encontrou aqui a cultura indígena, encontrou também o catolicismo popular, encontrou também a questão do espiritismo kardecista. Então houve uma grande mistura, né? E acabou se tornando nesse amálgama que é a Umbanda hoje. Porém, a Umbanda ela tem esse objetivo, incorporar, trabalhar com a entidade e atender as pessoas, né? Então você vai numa gira de Umbanda, você tomar um passo, tomar um descarrego, conversar com o guia, né? Pedir um conselho, etc. Candomblé não é isso. Candomblé é culto à ancestralidade, culto ao orixá. Então você vai num toque de candomblé, você não vai lá para ser atendido, para receber um passe, nem para pedir um conselho. Você vai para louvar a divindade. Você vai para cultuar a divindade. Você vai para ver o orixá dançar. Você vai para ver a festa. Você vai para ter a comunhão com os deuses. Porque se fala que o candomblé é a única religião em que o adepto ele dança e festeja junto com seus deuses. Caramba. Porque Ogum é um deus, né? Xangô é um deus. E ele está ali em terra, Tá entendendo. junto com seus adeptos, dançando e comemorando. Porque sempre um xirê de candomblé, uma festa de candomblé, é uma comemoração por uma obrigação que foi dada, por alguma passagem ali que foi feito um ato. Então o fechamento desse ato é sempre um xirê de candomblé, que xirê é a palavra que quer dizer festa, né? Tradução literal de xirê é festa. Então, o objetivo do candomblé é o culto à ancestralidade, culto ao orixá. Não tem essa característica assistencialista que a Umbanda tem. Se você quiser uma assistência, quiser uma consulta, você vai ter que marcar com o Pai de Santo, marcar um jogo, né? Vir jogar em particular e ver qual é a sua necessidade, ver o que precisa ser eu ia feito. perguntar isso, né? Né? Como que o membro, no caso o adepto ali da casa, ele recebe ajuda? Porque na Umbanda tem o passe, Sim, a sim, conversa, sim. né? E já então no Candomblé Jogo. não é jogo, mas aí seria pessoal É particular. particular. Procura o Pai de Santo, o Pai de Santo vai jogar, vai ver o que é espiritualidade, porque o jogo, ele é o oráculo, né? O oráculo por onde o orixá ele vai estar trazendo as orientações ali, porque quem responde no jogo é o orixá. Então o orixá vai falar da necessidade de um ebó, da necessidade de um bori, ou até mesmo de uma obrigação, né? Qual é o caminho que você tem que tomar, o que é que precisa ser feito, um banho, uma entrega, uma oferenda. Então tudo isso é definido no jogo. Tá? Entendi. Então essa Primeiro tem um jogo, então. primeiro sempre O sempre o jogo. jogo que vai determinar o que é que vai ser feito. E ele também, esse jogo que identifica os orixás de cada filho, Sim, é o jogo que vai falar qual que é o orixá também, né? que preside o ori de cada pessoa, né? Ah, Se bem que a gente sempre fala que a questão de orixá é muito, muito complexo. A gente não pode simplesmente jogar num jogo e já bater o martelo. Porque nós temos um eledá, nós temos um enredo na nossa cabeça. Né? Então, a pessoa que nunca deu uma obrigação, a pessoa que nunca passou por um rito, ela pode ter um orixá dentro daquele enredo que tome a frente daquela pessoa naquele momento, dependendo do que ela está passando. Então, o Pai de Santo ele vai jogar naquele momento, vamos bater o jogo lá, deu Oxóssi. Né? Oxóssi responde, no Eledá responde na cabeça da pessoa, como sendo ali o orixá da pessoa. Tudo bem, ó, a princípio, quem responde é Oxóssi, vamos aguardar. Você vai tomar os seus banhos, você vai passar pelo bori, você vai passar pelos ritos, você vai se tornar um abiã dentro do candomblé, participar das funções. E ali, com o tempo, se vai tendo confirmações. Já aconteceu o caso de pessoas que entraram para iniciar e dentro de Roncó, o orixá mudar. No finalzinho, Já na praticamente iniciação. ensinando a 45 do segundo tempo, o orixá mudar e a pessoa ter que fazer um outro santo na cabeça da pessoa, porque mudou. O outro orixá tomou a frente do Oledá e teve que mudar. Então é uma coisa que não dá para bater o martelo, né? entendi.
Orixá não é uma coisa que se define olhando pra cara da pessoa, porque eu vejo muita gente aí, olha pra sua cara e fala, você é de Como Oxóssi. fosse signo, né? É? Tipo, você é Não, de Ares, né? você nasceu em que dia? Como que é? Como que você é? Você tem um jeitão de Ogum. Poxa. Não é assim que funciona. Não, né? É meio Também. simplista, né? Não, é muito raso. Essa análise é muito rasa. Eu também E é uma creio responsabilidade muito grande, porque você mexer com a cabeça de uma pessoa, você mexe com a vida da pessoa. nisso. Verdade. Então é uma responsabilidade muito grande. Inclusive, eu, quando tenho que determinar um orixá de um filho, eu faço meu jogo várias vezes, eu consulto meus mais velhos. Porque nós temos os nossos mais velhos, né? Então eu consulto meus mais velhos, olha, eu tô com um filho de santo aqui assim, o que é que o senhor acha? É confirmado, pelo menos com 2 pessoas, para poder a gente ter um caminho de certeza, Que legal, gostei. para Então, poder fazer aquilo ali com certeza. mostra uma responsabilidade. Claro, sim, meu pai. responsabilidade com a vida e com a cabeça das pessoas, né? Parabéns, parabéns. Quimbanda, gente, quimbanda, a pessoa fala, quimbanda mexe com Exu, só mexe com Exu à esquerda. A quimbanda, como eu já falei no começo, o termo quimbanda, né? Ou quimbanda, né? Era um cargo. Era o curandeiro da tribo, né? Era o curandeiro. Mas a quimbanda no Brasil, ela tem um aspecto muito revolucionário. Porque os primeiros Exus, né? Quando o povo veio, também tem origem no povo banto, né? Quimbanda. Então, quando veio os primeiros escravizados para cá, veio muito Tata de Inquice, veio muito sacerdote, muito feiticeiro. E eles, dentro de Senzala, eles lutaram muito pela libertação do povo, né? Nas suas magias, nos seus trabalhos. Lutaram muito para tentar libertar esse povo e resistir a essa agressão, a essa escravidão. E faleceram no Brasil. Só que mesmo nesse processo de morte, de falecimento, né? O espírito desses homens voltaram como sendo os primeiros Exus que se manifestaram dentro das senzalas. Então, por isso que existe dentro de muitos setores da quimbanda uma certa revolta contra os preceitos cristãos. Porque você imagina uma religião que foi enfiada a goela abaixo. Sim. Você imagina uma religiosidade que não era sua, que foi enfiada a goela abaixo como um fator de dominação. Nome, tudo. Batismo e tudo mais. E você era obrigado a botar seu joelho no chão para adorar um Deus que não era o seu. Então, esses espíritos, quando voltaram, eles voltaram com nomes relativos a uma revolta mesmo e uma luta, porque esses espíritos vieram ajudar aqueles que ficaram em terra a continuar essa resistência, essa libertação. Então, aí surgiram os primeiros Exus de quimbanda, e a estrutura da quimbanda é uma estrutura revolucionária. Então, quando você escuta um ponto de quimbanda que a pessoa está cantando Blasfêmia, né? Ponto de blasfêmia que eles falam. Sim. Né? Que matou Jesus, que enterrou a cruz, Por quê? É a revolta, é a resistência contra um sistema. Justo. Entendeu? Sim. Contra um sistema. Só que hoje em dia, infelizmente, algumas vertentes da quimbanda estão meio que saindo fora dessa questão. Generalizando a coisa. Eu não posso falar muito quimbanda, porque eu não sou quimbandeiro. Uhum. O que eu sei é de conversas com amigos e irmãos de religião que também são da quimbanda, e pelo estudo que a gente tem também. Mas a visão que eu tenho é essa. Eu acho que a visão de quimbanda é uma visão revolucionária. É uma visão de lutar contra o sistema. Sim. Em todos os sentidos, entendeu? Porque hoje em dia a gente tem um sistema que domina a gente. Hoje em dia não existe. Hoje em dia é uma escravidão velada, né? E a quimbanda está aí também para lutar contra esse sistema, né? Os Exus e quimbanda, que são Exus de muita força, de muito potencial magístico, né? Então eles têm essa função também hoje. Essa guerra seria mais nesse plano mesmo ou também tem no plano astral? Porque assim, do jeito que eles catequizaram aqui, né? Sim. Além desse plano, existe também esse conflito? Conflito eu não diria. Eu diria que tem uma egrégora, né? Porque toda religião tem uma egrégora. A egrégora da quimbanda é uma egrégora de resistência, uma egrégora revolucionária, né? Sim. De fazer o indivíduo ter a sua liberdade, de não estar amarrado a nada. Então você não está preso, amarrado a nenhum tipo de dogma nem nada. Sim. Então por isso que existe uma certa liberdade, né? Legal. De ação dentro da quimbanda. O batuque é uma nação de candomblé. O batuque é uma nação de candomblé, diferenciada, que é mais comum no sul do Brasil, né? E tem toda a sua estrutura, também conheço muito pouco de batuque. A Jurema Sagrada é uma religião também nordestina,
tem o seu berço no Nordeste, a sua base é a cultura indígena, porque vem muito da pagelança, veio das tribos indígenas. O que é que aconteceu? O índio, ele tem a sua espiritualidade, ele tem o seu culto de ancestralidade, ele tem as suas ciências. E a Jurema não é a Cabocla Jurema. Às vezes eu falo, eu toco Jurema, e o pessoal fala, eu gosto da Cabocla Jurema. Eu falo, não, gente, não é a Cabocla Jurema. É o culto da Jurema Sagrada. A Jurema Sagrada é uma árvore. Né? Sim, é uma árvore. Tá? É uma árvore da família das acácias, inclusive. E dessa árvore se extrai uma bebida, se extrai uma beberragem, que tem um princípio, de certa forma, alucinógeno, que é utilizado nos rituais espirituais. Então, a Jurema, ela é considerada, por si só, ela é considerada uma divindade dentro da cultura indígena. O índio considera a própria árvore uma divindade. E essa árvore, ela é como se fosse um portal, ela é como se fosse um... Ela parece com a ayahuasca? Existe uma certa semelhança. A ayahuasca, ela se utiliza de outras ervas, de outras raízes, né? Sim. Mas a Jurema, basicamente, é a casca e a raiz da própria Jurema. Então, é semelhante, mas não é igual. Então, existe uma forma de consagrar, existe uma forma de preparar a Jurema, existe uma forma de rezar a Jurema. E dentro dos rituais de Jurema é consumida essa bebida. Eu tenho vontade de Um dia que tiver um toque de Jurema lá em casa, eu vou chamar você para você. Pode pôr meu nome na lista que eu já coloco o meu também. Pode pôr. Então a gente usa muito essa questão. E consagrar com segurança, né? Porque assim, tô fazendo uma coisa, não tô indo lugar, lugar seguro. Não desmerecendo qualquer instituto, né? Sim, Mas você tá num lugar sagrado, no chão firme. Eu acredito que a potência da ayahuasca, a potência. Eu sou ayahuasqueiro. A potência alucinógena, vamos dizer assim, vamos mais pro lado da química, né? Isso. A potência alucinógena da ayahuasca ela é maior do que a da Jurema. A expansão é muito maior. Muito mais forte. A Jurema ela é mais suave sutil, nesse ponto, né? É mais sutil. Legal. Ela tem mais um caráter mais transcendental. E o senhor trabalha com ela também? Sim. Eu vou querer sim. E a Jurema, essa cultura indígena, né, da pagelança, da fumaça, né, do cachimbo, da maraca, ali, teve o contato com a cultura negra, porque os primeiros negros que fugiram das fazendas, fugiram do cativeiro, se embrenharam no mato ali no interior do Nordeste, tiveram contato com a cultura indígena. Então, muitos negros se iniciaram na pagelança, na cultura indígena, assim também como muitos índios foram também ensinados ali. Que lindo isso, então, né? Houve essa miscigenação. Diálogo religioso. Sim, e aí com o tempo, também o português, o europeu, porque vieram para o Brasil muitas pessoas degredadas, muitas pessoas exiladas para o Brasil, né? Veio muita gente fugindo de perseguição religiosa. Então, essas pessoas vieram para o Nordeste do Brasil, vieram para o interior do Nordeste e tiveram contato com os índios também. E aí trouxe também a questão da cultura religiosa, tanto do catolicismo popular, quanto até mesmo outras situações, como outras religiões que foram trazidas, né? A gente tem um estudo aí muito bonito da história aí, dessa interação, até mesmo na vestimenta na vestimenta e no comportamento do boiadeiro nordestino. Se você pegar a vestimenta do boiadeiro, ela tem todo todo um significado, mas assim, é muito enfeitado, né? E até mesmo a forma de conduzir o gado, isso foi feito um paralelo com tribos beduínas, onde a forma de conduzir os rebanhos no deserto ali, até a vestimenta também é muito parecido. Por quê? Porque teve muita gente que veio de lá e trouxe. Então a magia, né? A magia também que vem, a feitiçaria que vem também dessa parte do mundo aí, do Oriente, que acabou tendo contato também. Então hoje a Jurema, ela se urbanizou, porque a Jurema ela era feita dentro do mato, na tribo, só que houve uma urbanização, ela foi trazida para dentro do meio urbano. Então existe essa mistura da cultura, da base indígena, porque na Jurema, sem caboclo, sem índio, não se faz Jurema. A Jurema é religião de índio, de caboclo. Então a base da Jurema é o caboclo, é o índio. Existe incorporação. Sim. Incorporação dos mestres das mestras, incorporação de caboclo, preto velho.
tá? Tem boiadeiro também. É tanto que você falou do boiadeiro, tem a linha de boiadeiro. Tem a né? linha dos mestres boiadeiros, né? boiadeiro, Dos mestres Eu boiadeiros. acho linda. Tinha Pra quebrar demanda. Tinha um canto, né? Que fazia. Minha avó era um bandista. E ela falava assim: me chamam de boiadeiro. Boiadeiro eu não sou, não. Sou um velho vaqueiro. Boiadeiro é meu patrão. Eu sou tocador de gado, boiadeiro é meu patrão. Que Ela lindo. abria com esse E jeito. esses boiadeiros, muitos deles, eles foram escravos nas fazendas que criavam gado na época da escravidão. Muitos desses boiadeiros eram escravos. Então eles a gente pensa em boiadeiro, pensa no boiadeiro, né? É, Mas o boiadeiro que a gente tá falando é aquele boiadeiro lá do começo, lá do princípio. sem cela, né? Sem cela e sem direito a nada. É só a cela que ele ficava aprisionado mesmo. É. Cela de prisão. É.